Bom, gente, quem puder no chat, ou aqui ou no Telegram, a gente está aí para responder. Fique à Giovanni usa o vontade. microfone. O chat ele tá proibido. Beleza, está gravando já. Se alguém quiser abrir o microfone também, fica à vontade. Pedro, vai lá. Então, vamos começar. Essa é a nossa primeira aula depois que a greve começou, então faz 3 semanas aí que a gente não tem aula. A gente mudou para o modelo online para mais gente conseguir participar, porque deve ter gente tentando nos chats. E a gente vai estar disponibilizando a gravação também, pessoas que não pôde ou não quis vir, sei lá, não gosta do modelo online. E hoje vai ser a nossa primeira aula de JavaScript. O timing ele foi bem certinho, a gente terminou todas as aulas de HTML e CSS antes da nossa paralisação. E hoje a gente vai estar falando do motor das nossas páginas web, que é justamente o JavaScript. Essa imagem, ela representa muito bem o que é o JavaScript. Ela é basicamente um encontro do céu e do inferno, porque falando do bem e do mal, né? Porque, tipo, pelo lado bom, ela é uma linguagem relativamente fácil de você aprender, principalmente os básicos dela, e ela serve para você fazer muita coisa. Então, tipo, manipulação de dados, você consegue fazer de integração entre diversas aplicações, APIs, coisas. Algumas IAs usam JavaScript de uma célula, não no modelo, mas como ela funciona. Na parte do inferno, vocês vão ver aqui algumas coisas bem esquisitas sobre o JavaScript que vai dar para ver legal. Que é, por exemplo, a tipagem dela é bem esquisita e tudo mais. Então, aqui, relembrar um pouquinho, a gente tem 3 pilares da web que a gente usa atualmente, os sites e tudo mais. A gente tem o HTML, que é o esqueleto da nossa página. Então, o HTML vai determinar a estrutura da nossa página, que aparece, a ordem que eles aparecem. O CSS, a gente usa eles como pedra para estilizar justamente os elementos em HTML. Então, dar uma corzinha a um texto, aumentar o tamanho da fonte, diminuir a fonte, mudar colocar animação, geralmente em CSS também. É, colocar elementos em lugares específicos, com flex, com grid. E o JavaScript, ele vai ser o que vai movimentar a nossa página. Ele serve de cérebro e músculos, porque é utilizando o JavaScript que a gente faz as nossas páginas elas serem iterativas. Então, você consegue receber um input do usuário pelo JavaScript, processar esse input pelo JavaScript, você consegue escrever uma lógica de programação ali no backend do JavaScript, para realmente fazer alguma coisa. Então, enquanto você vai fazer uma calculadora, por exemplo, você vai ter lá o HTML, com, por exemplo, as teclas. Então, você vai ter 1 a 9, de 0 a 9, mais os operadores, tendo cada um uma div, por exemplo. Você vai ter o CSS, para você fazer uma grid dessas divs, para você organizar um tecladinho bonitinho. E aí você vai ter o JavaScript, que vai receber as informações da sua calculadora, vai fazer os cálculos, e o JavaScript, ele também tem a capacidade de alterar os elementos HTML e CSS. Então, se você, por exemplo, você coloca um placeholder ali, que a sua calculadora ele vai estar sempre vazia até que você coloque o resultado, ele vai pegar esse espaço e vai colocar o resultado. Ou você vai ter lá um placeholder zero, e conforme você vai digitando, ele vai alterando esse placeholder, o JavaScript faz isso. O JavaScript vai alterar a sua página, tanto visualmente quanto logicamente, ali no background. E junto, são essas 3 principais linguagens que montam a nossa web atualmente. Embora tenha outras coisas, como outros frameworks de back-end, como o Django, Python e tudo mais, só que, no geral, o JavaScript é mais usado pela facilidade dele, pela velocidade dele e tudo mais. O JavaScript, aqui falando de uma das coisas engraçadas sobre ele, é que ele foi feito por esse cara unicamente, em apenas 10 dias, para o navegador Netscape Navigator. Ele foi lançado como LiveScript, mas ele precisou mudar de nome por questão de marketing, que foi uma decisão que não foi muito explicada, e até hoje você fica meio confuso do porquê que o LiveScript se mudou Javascript, sendo que ele não é necessariamente baseado em Java, que é outra linguagem. E aqui tem a questão da tipagem ser fraca da linguagem, que hoje em dia ela é dita como maluca, porque ela funciona realmente de uma maneira diferente, meio que a gente vai falar dela já já, quando a gente vai falar de variáveis. O JavaScript, ele é extremamente importante, que ele está em diversas aplicações, como, por exemplo, ele surgiu para scripts simples e para fazer validação de site, por exemplo, quando você digita um e-mail, o JavaScript vai validar se o seu e-mail é válido. Quando você está fazendo cadastro em algum site do governo, você precisa colocar seu CPF. O CPF ele tem uma lógica por trás dele para dizer se ele é válido ou não, sem ter que checar uma base de dados de todo o CPF.
Então, o JavaScript vai fazer essa validação, para esse cálculo matemático para esse seu válido. Ele passou a ser utilizado em aplicativos também, então o Spotify, o Netflix, eles começaram a ser desenvolvidos em JavaScript. E fora dos computadores de uso pessoal também, né, fora dos PCs e tudo mais, foguetes, até mesmo foguetes da SpaceX, robôs e tudo mais, eles são programados em JavaScript ali atrás, porque ele é relativamente fácil de se programar e ele roda relativamente bem em aplicações que não precisam de tanta velocidade, não tem a necessidade de ser tão eficiente com o sistema embarcado. O JavaScript atende bem de ser uma linguagem de propósito geral. Aqui tem uma questão que eu pessoalmente acho bastante interessante, que é a questão do Electron, que ele é um framework que ele permite você desenvolver aplicativos utilizando elementos da web. Então, antigamente você teria que utilizar linguagens próprias para desenvolvimento de aplicativo, para eles funcionar bem, para eles funcionarem legal. E hoje em dia, com o Electron, ele permite você criar um aplicativo no seu computador, não para o celular, utilizando HTML, CSS e JavaScript quase que unicamente. Porque o Electron, ele, dentro do core dele, ele tem um Chromium, então ele basicamente vai rodar um navegador com a sua aplicação em cima dele. Então é por isso que hoje em dia a maior parte dos sites que você entra vai ter ali no cantinho direito, na barra da navegação instalar. E quando você instala, ele é basicamente uma cópia do seu website, só que ele roda muito. Porque ele está justamente rodando um segundo Google Chrome ali dentro com a sua aplicação e chamando de aplicativo. Por isso que muitas das aplicativos que você usa hoje, como o aplicativo do Spotify, o aplicativo do Discord, eles acabam rodando às vezes pior do que quando você roda eles no seu navegador web. Aqui a gente colocou como que você vai adicionar um script em Python na sua página. No caso, a gente vai inserir no HTML, igual a gente fazia com o CSS. Ao invés de usar o link, rel, style sheet e tudo mais, a gente tem uma tag própria, que é a tag script. E diferente do CSS, que vai no head, porque ele entra como metadado, ou o script ele entra no body, que é principalmente o que ele vai alterar ali dentro. E a gente tem as duas maneiras. A gente pode fazer o script no próprio HTML, e aí você escreve todo o código aqui dentro, ou a maneira mais comum utilizada, que é utilizando um arquivo source, um arquivo fonte, geralmente é chamado de script, mas se você quiser colocar qualquer nome, main.javascript também. Aqui a gente colocou duas funções que servem para você se comunicar com o seu código, que aí no caso tem o console log, que ele funciona tipo como um printf. Ele vai printar alguma coisa no seu console, que no caso é o terminal. No final da aula, a gente vai fazer um exercício no VS Code. E a gente vai utilizar o console log, para estar vendo a saída dele. E a gente tem o alert, que é quando ele cria um pop-up na sua página Windows, na sua página do navegador, dando justamente algum alerta, como diz o comando. Então, por exemplo, quando aparece lá que você precisa recarregar a página porque o seu login do Jupyter Web expirou, é um alert. Ou quando você tenta, de novo no Jupyter Web, quando você tenta fazer login com um cadastro errado, eu acho que ele aparece um alert também. Posso me enganando. Mas é outra maneira de você comunicar. Se alguma coisa deu errado. E aqui a gente vai passar para a parte de lógica em JavaScript. Então, na aula de hoje a gente vai falar de variáveis, condicionais, e operadores e passos de repetição. Projeto de computação, dados e BSI. As variáveis são recipientes que armazenam dados temporariamente e elas têm sempre a analogia das caixinhas, que é onde você guarda alguma coisa e você dá um nome a essa caixinha. A gente usa dois tipos principais de variáveis de JavaScript, que é a let, que cria uma variável local, e a const, que é uma constante. A diferença entre elas é que a let é justamente a variável que a maior parte das pessoas está acostumada a usar, que é uma variável que você consegue alterar. E a let, ela tem visibilidade local. Então, assim, se você declara uma variável let dentro de uma função, você só consegue usar aquela variável dentro daquela função. E aí, se você cria uma variável let em outra função com outro nome, uma variável completamente diferente. E o const, ele é justamente uma constante. Então, você não consegue alterar o valor da constante que você criou. Então, tipo, a variável é muito útil para, por exemplo, variáveis de resultado de contas repetidas. Então, se você tem que calcular uma sequência, o let é muito útil, porque você consegue ir alterando ele a cada iteração dessa sequência. E a const, quando você vai utilizar, por exemplo, a constante gravitacional, que vem no nome que é uma constante.
que ao invés de, no meio da sua equação ali, você digitar o valor da sua constante, você pode só digitar a gravidade que você definiu no começo do seu código. E aqui a gente colocou um pouquinho de não usar var, e a var, ele cria uma variável global. Então, o pessoal que tem aula com o Rudinei deve saber que isso é sentido. Mas as variáveis globais, elas são meio problemáticas porque, justamente, às vezes você pode se confundir. Por exemplo, se você cria uma variável nome global, e aí dentro de uma função você cria uma variável nome, qual das duas você vai estar utilizando naquele momento? Você tem que ter esse domínio de quem tem a preferência dentro de uma função. Você sabe, é mais fácil de ver aonde que as variáveis estão sendo alteradas dentro do escopo da função. Então, as variáveis globais, elas têm muitos problemas nesse sentido. Também a sintaxe é mais moderna e mais clara, é o que os programadores mais usam hoje em dia. E a questão do JavaScript é a sua tipagem fraca. Então, se vocês observarem aqui na direita, diferente do C, diferente do próprio Java, você não tem que declarar o tipo da sua variável. Então, você não tem que falar let string nome para ser uma string. Você só declara let nome. E aí você deixa o JavaScript desvendar qual que é o tipo da sua variável. E ela é uma tipagem dinâmica, porque o tipo da variável ele também pode mudar. Então, vamos passar aqui. A gente tem os principais tipos de dados do JavaScript, que são as strings, que são texto, que são sequências de caracteres. Então, nas próximas aulas, a gente vai poder enxergar strings como vetores. Então, a gente vai poder fazer iterações em cima das strings, separar as strings em partes menores. Então, por exemplo, separar uma string olá e depois uma string moon. Ela funciona tanto com as aspas duplas, pontos para as aspas simples. A gente tem number, que no JavaScript ele engloba tanto os números inteiros quanto os números decimais. Então, int, float para o JavaScript é uma coisa só, ele é number. Booleano, true ou false. Null, que é quando uma variável está vazia. Tipo, o que o JavaScript entende como vazio? Mistério. E undefined, que é quando você define uma variável e você não utiliza ela, não inicializa ela. Então, por exemplo, se eu colocasse let nome e não colocasse nada, ele estaria como tipo indefined. Se eu colocasse const idade e não colocasse nada, não inicializasse ela com igualzinho, ela também estaria indefined. E aqui, a tipagem dinâmica do JavaScript, ele permite que você opere com dois tipos de dados diferentes. Que no caso, 5 mais aspas 5. Então, o que a gente está fazendo? A gente está somando um int com um string. Você tenta fazer isso em C, ele vai dar erro, porque os tipos não são compatíveis. E aqui, no caso, se você coloca uma variável para receber o 5 mais aspas 5, você vai receber 55, é uma string. Porque o JavaScript ele vai converter esse tipo automaticamente de alguma forma. O Renan disse que ia falar para mim, só que ele acabou esquecendo. Renan, você pode compartilhar Cristo com que essa tipagem acontece assim? É mais fácil para o JavaScript manipular string do que número. Então, geralmente, quando a gente soma coisas com string, ele vai converter tudo para string. Sempre que ele puder, é mais fácil dele lidar com isso. Ele tem um processo que a gente chama de serialização dos dados, e aí ele joga isso para uma string. E aí ele manipula isso como string. Tem um site bem interessante, cara. Sim, é o Fuck.js, que mostra como essas conversões do JavaScript podem ser um pouco estranhas. Não conversões entre dados, mas comparações. Depois, A gente se você vai quiser, utilizar esse site no finalzinho para fazer um negócio bacana. então, é isso. O JavaScript ele tem certas peculiaridades, essa é uma delas. E aí, tipo, para evitar isso, a gente sempre pode usar um caching. Então, por exemplo, se a gente tem uma variável armazenando o 5 e outra variável armazenando esse outro 5, a gente pode fazer um caching nela, tipo, o caching, ele não está aqui, mas é quando você muda forçadamente de um tipo de variável para o outro. No caso, se a gente quer fazer uma soma numérica, a gente colocaria number, parênteses 5, mais number, parênteses, aspas 5, e aí ele transformaria as duas variáveis em número, e aí a gente conseguiria somar os dois números para resultar em 10. Não daria certo você colocar o caching em volta da operação, tipo, number 5 mais aspas 5, porque aí ele converteria o 55 em um número. Então você ainda teria o mesmo resultado numérico. Os operadores aritméticos, eles são iguais o de C. Então a gente tem a adição, a subtração, a multiplicação, que a gente, ao invés de usar x ou ponto, usa asterisco.
divisão pela barra. A diferença é que aqui a gente tem um operador de exponencial, que é a multiplicação dupla, e aí você consegue exponencializar por qualquer número que venha depois. O módulo, ele é o resultado da divisão inteira. Como, por exemplo, aqui no nosso exemplo, 5 dividido por 2 dá 2, e sobra 1, porque o 5 é ímpar e o 2 é puro. A gente tem o incrementar e o decrementar, que a gente usa para adicionar 1. Como, por exemplo, o x é x mais 1. O x menos menos é x menos 1. E a gente usa esses operadores de forma mais concisa em nossas operações. Por exemplo, nos laços de repetição que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui na direita a gente tem alguns exemplos das operações, com 5 e 2. Então, 7, 10, essas coisinhas aí. O controle de fluxo no JavaScript, ele assim como isso é feito através dos if e elses e dos switch cases, no caso mais repetitivo. Então, aqui no caso, o if, você coloca uma condição que as suas variáveis ou a sua expressão ela tem que atender. O else if é uma condição secundária se a primeira condição não for atendida. E o else é a condição, se nenhuma das condições for atendidas, o que o seu código faz. A gente tem operadores de comparação. No caso, o 1 igual só, ele serve para atribuição. No caso aqui, a gente tem um igual só. 2 iguais, ele serve para comparar a questão de igualdade. Então, você quer comparar uma variável com a outra, você tem que usar igual e igual. Porque se você utilizar A igual B, você vai passar o valor de B para A. A gente tem o estritamente igual, que também é diferente do que a gente tem no C. E a diferença entre o estritamente igual e o igual, é que o estritamente igual, ele leva em consideração o tipo da variável. Então, se, por exemplo, você tem 0 como número e 0 como string, se você utilizar o igual, ele vai dar que é igual. Porque o valor dele, o valor binário dele, o valor vai estar igual. Porém, se você utilizar o estritamente igual, por mais que o valor binário dele para o computador seja igual, o tipo deles é diferente. Se colocar o estritamente igual, ele vai dar falso. Aqui é diferente, ele dá true quando são diferentes. Então, se você quer ver se, por exemplo, a gente vai utilizar ele no final, se um número é par ou se o número é ímpar, a gente, por exemplo, faz a divisão dele por 2 e vê se tem resto. Aí você pode fazer tanto igual igual, por exemplo, 5 dividido por 2, resto 2, igual a 1, igual a 0 no caso, para ver se ele é par. Se ele retornar true, é porque ele é verdadeiro, se ele retornar falso, é porque é diferente. E aí, se você colocar o diferente, você só inverte a lógica do igual. Aqui a gente tem o maior que é o mesmo símbolo da matemática, e o maior igual aqui, que serve para o menor mesmo. Então, se a gente só trocasse o símbolozinho aqui, seria o menor que, e aqui se só mudasse o operador, ia ser o menor igual aqui. A gente tem operadores lógicos, que são iguais do C. Então, a gente tem o AND, o OR, o NOT, que funcionam pela mesma lógica das plantas lógicas, perdão. Então, o AND, ele vai dar verdadeiro somente quando os dois valores são verdadeiros. Então, tem que chegar true e true para sair true. Todos os outros casos são false. O OR, ele só dá false quando os dois são falsos. Então, tem que chegar false, false para sair false. Se chegar pelo menos um true, ele passa como true. E o not, ele inverte. Então, se chegar true, ele passa false. Se chegar false, ele chega true. E aqui a gente tem uns exemplos. No caso, por exemplo, a gente está fazendo a verificação se a pessoa pode acessar uma festa e qual é o tipo de acesso que ela tem. Só que no caso a gente tem algumas constantes, a idade, o tem ticket e o tipo de acesso. Aqui o que a gente faz? A gente faz a verificação da idade da pessoa. Só pode entrar maior de 18 anos. Então, se a idade da pessoa é maior ou igual a 18, aqui tem um true. Se a pessoa tem o ticket, que aqui a gente setou como true, então a gente vai fazer a operação AND dessas duas variáveis. Então, a gente vai ter true e true. A gente passa true, então, por exemplo, aqui a saída vai dar acesso autorizado. Caso essa condição não seja atendida, vai dar que o acesso foi negado. Tendo em vista que a pessoa conseguiu o acesso, a gente vai para um switch para ver o tipo de acesso dela. E aqui, no caso, a gente coloca uma condição, uma expressão que a gente vai passar em cada um dos cases. Então, por exemplo, a gente setou o tipo de acesso da nossa pessoa para VIP. Então, o que o switch case vai fazer? Ele vai ver que o que está armazenado nessa variável é o VIP, vai comparar com esse caso aqui. A nossa variável é igual a essa aqui, a nossa condição é igual a essa aqui, então ele vai printar no nosso console, cortesia, drink camarote. Se fosse standard, ele passa para esse aqui,
E se ele não encontrar nada, é isso aqui. É o default. Ele serve para ele serve como um else. Se nenhuma das condições for atendidas, o que, que ele... E no switch case, é importante você colocar o break, depois de colocar o que, que o seu código deve fazer. Porque senão, o seu código ele vai executar tudo. Então, por exemplo, se eu não coloco o break aqui, não coloco o break aqui, ele vai executar esse aqui, aí depois ele vai passar e vai executar esse aqui, ele vai passar e ele vai executar tudo, ele vai executar tudo que vem embaixo da condição que foi atendida. A gente tem dois laços for, principalmente, no nosso JavaScript, que é o for e o while, para o pessoal que faz ECC. É a mesma sintaxe do for, do C. Então, a gente cria uma variável contadora dentro do for, e a gente coloca uma condição de parada, que é geralmente sendo maior ou menor do que um número base, e a gente vai incrementando ou decrementando. Então, aqui no caso, a nossa variável ela começa no zero e ela vai terminar no ponto. Porque quando o i chegar no valor de 5, como ele já é igual ao 5, ele não atende mais a condição de menor. Então, ele para e a gente não vai printar o número 5. Esse é o resultado aqui embaixo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente consegue fazer esse tipo de coisa, que é a concatenação de string aqui no JavaScript. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um número e uma string, quer dizer, uma string e um número, olha, ele vai fazer aquela conversão de antes e ele vai transformar o nosso izinho, que é um número até então, em uma string, e vai concatenar, ele vai juntar os dois um ao lado do outro, o número mais o nosso string. Então ele vai printar número 1, quer dizer, número 0, número 1, número 3. E a gente tem o while, que a gente coloca dentro dele uma condição de parada também. Pode ser um contador, pode ser um valor que a gente tem que atingir, geralmente é um contador. Então aqui no caso, a gente cria um contador e inicializa ele para 0. Então ele vai entrar no while, porque o contador é menor que 3, e vai printar, contando mais contador, o mesmo fenômeno de concatenação. E a gente usa aqui o operador de incremento, mais, para a gente ir aumentando ele a cada iteração. Então aí a gente vai fazer, ele funciona similarmente ao for, basicamente igual, só que aqui a gente controla a nossa variável contadora dentro da declaração do nosso loop, e isso daqui vem com uma variável de fora. Você não declara ela aqui dentro. Os usos dela são bem parecidos. Você pode usar a que você se sentir melhor na maioria dos casos. Não tem muita diferença. Teria o do while, eu não coloquei aqui. E a única diferença dele é que primeiro ele executa o primeiro loop e depois ele para. Ele verifica a condição. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o contador igual a 4, um do while e o contador menor que 3, ele vai executar a primeira vez, vai printar contando 4, e ele vai terminar o loop ali, porque ele verificou que a condição não é válida. De básico é isso. Eu acho que eu passei meio rápido novamente, não é apressado. Tem alguma dúvida? Giovanni? Nenhuma dúvida, Giovanni? O Igor mandou um atropelado na primeira imagem. Giovanni mandou um dislike. Boa. A aula de hoje é isso. Essa parte básica de JavaScript, ela é bem parecida com o C. E aí, para treinar, já que é muito pouco relacionado à parte de web, essa parte que a gente pegou, eu peguei um exercício basiquinho aqui para a gente fazer de live code. Não vou usar o Gemini, infelizmente. A gente vai fazer para utilizar essas funções que a gente viu, a gente vai fazer um programa que ele calcula se o número é primo ou não, e aí a gente vai utilizar o laço de repetição, ou for ou while, para fazer um número grande de números, essa verificação. Então, tipo, do 0 ao 100 ou do 0 ao 1000, deixa eu abrir pra gente, justamente só para treinar o basiquinho, porque não tem muito o que falar. Nas próximas aulas vão ser coisas mais complicadas, muito provavelmente programas de lógica, mais complicados também. Então, vetores, strings, aí depois a gente vai ver o acesso aos elementos do JavaScript, que no caso é o DOM, que é eu não sei a sigla, mas é como você acessa os elementos do HTML.
Porque existe toda uma hierarquia em como você acessa esses elementos. Por exemplo, você pode tentar mudar um texto, só que esse texto é pai de outro texto, e aí você muda os dois textos ao mesmo tempo. Existem diferentes maneiras de selecionar, tanto selecionar por ID, selecionar pela classe. Deixa eu só... Não, aqui. Vamos tentar fazer. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Tentar coisa. Tô vendo a tela do meu VS Code? Sim, tudo certo. Ai, ai, Live Coding, mano. Uma bagulho do passado. Vou tirar esse Copilot aí do lado. Não, nem vou. Mano, esse bagulho ele abre automaticamente, mano. Toda vez que eu formatei meu computador, umas 2 vezes já, porque por algum motivo ele começava a quebrar, eu. O, o VS Code ele vem instalado por default o autocomplete, mano, do negócio. Antes de eu começar a fazer, eu vou dar aí 5 minutinhos pro pessoal tentar fazer. É bem facinho. Você consegue, Giovanni, já acredito. Depois você me manda o código no zap. Coloca o enunciado aí pra eles. Vou colocar. É, faça um programa e calcule-se um número. Nossa, rapaziada, perdão. É primo. Giovanni, você está sendo denunciado aqui, Giovanni. Hoje está todo mundo contra você. Você fez Não, alguma coisa assim? o Giovanni sabe que eu sou fanboy dele, mano. Um primo ou não. E print no terminal o resultado. Utilize laços de repetição para. Dá uma pegadinha aí, por favor. Eu vi isso quando foi manipular direito. Calcular de vários números de nome. Rápida grafia. Nunca como primeiro ofício. Eu fui ver Elite Code, mano, pra colocar de exercício. O primeiro Elite Code que o bagulho tem já é de quebra de string. Tipo, ele passa um vetor e ele pede para você, tipo, quebrar os algarismos do vetor. Então, 13, você separa em 1 e 3. 27, 2 e 7. Porque a gente não viu essa parte ainda. Tava na parte de basic. Eu falei, ah, mano, uma pai. Um exercício legal de JavaScript é recriar o YouTube ou o Sim. Spotify Uhum. inteiro. Vou fazer Spring Boot. essa lista de exercícios. Pode ser. Ah, inclusive, fica aí uma curiosidade, vocês podem desativar o JavaScript do navegador de vocês. É um ótimo jeito de acabar com os anúncios do YouTube. Já que acaba os anúncios também acaba com os vídeos, não carrega nada. Façam o teste aí depois. Metade dos sites, mais da metade dos sites não funciona sem JavaScript. Ou vai aparecer uma telinha pedindo ative seu JavaScript, ou vai aparecer um site todo zoado. Não, não fica Ah, legal. mano. Eu infelizmente gasto R$ 12 por mês com o YouTube. Muito bom, inclusive, recomendo. Faz bem pro cérebro, mano. Não ter que assistir Ed. Navegador Brave, sem anúncios. Fica aqui, de graça. Pior que eu usei o Brave por um tempo, sem pagar o YouTube Premium, mas não funcionou. Ele continuava aparecendo. Não, mano, meu Brave tá cortado. O Firefox tem um adblock bom também. Eu uso, bloqueia tudo. Então, Eu uso o tipo, WhiteGuard no Chrome. Eu acho engraçado, eu fui fazer os bagulho da minha casa, e aí o site do Detran, tipo, uma das primeiras coisas que aparece nos primeiros pop-up é, tipo, recomendamos que utilize o navegador Mozilla Firefox para melhor experiência. Eu falei, ah, mano, tô no Chrome, foda-se.
E, tipo, eu fui tentar fazer o agendamento da minha prova teórica e não consegui. Aí eu baixei o Firefox, usei no Firefox e consegui. O Detran funciona melhor no Firefox, indiscutivelmente. Eu não sei qual que é a diferença fundamentalista dos dois, do porquê que um funciona melhor, mas tá aí a curiosidade de alguém por gerar carta. Faz os bagulho no Firefox. E Giovanni, só dando risada. Você tá fixado aqui pra mim, Gigi. O Giovanni tá usando Cláudio. Giovanni, compartilha essa tela aí pra gente ver se você tá usando Cláudio. Não pode mais, é entrevista de emprego aqui, mano. Infelizmente o Cláudio não tá permitido. É isso, mano. Aqui tem coisas pessoais. Tem que simplesmente mais janela, mano. Não, não usa a tela, só a janela do VS Code só, mano. Tá bom. Terminou já, terminou já. Você devia terminar, o senhor veterano. O pessoal já terminou? Pedro, uma coisa que eu lembrei. Manda os slides no grupo depois, ou agora. Eu não mandei ainda porque eu fiquei com vergonha que eu não mudei o nome. E aí o nome do slide tá a cópia do tempista. Vou mandar já. Onde que mudou o nome? Não tá aparecendo. Aqui. Ah, sim, eu vim pro Zero. Giovanni realmente me mandou o Muito obrigado. código no Zap. Você pediu, mano. Boa, mano, eu vou utilizar ele pra fazer. Vai estar errado. Ah, se estiver errado, deixa eu copiar e colar aqui pra gente rodar. Sei lá, fazer o código do Gigi. Posso resolver aqui? Por exemplo, tentar no caso. O pessoal já terminou. O joinha do Victor. O joinha da Giovanna. O chorinho do Igor. O chorinho, Igor. O joinha do Bruno. Dedinho. Obrigado, Giovanni, pelo coração. Mas vou tentar resolver aqui. Esse aqui é o código do Giovanni. Vamos lá, papai. O Giovanni ele utilizou a abordagem de já começar contando do 2, porque ele sabe que os números menores que 2 não são pi. Eu vou começar do 0, porque sim, 0 também é um número, ele merece respeito. Eu vou verificar 0 sim. Eu vou criar uma variável booleana, igual o Giovanni fez, só que eu vou mudar o nomezinho, vou colocar um casezinho mais bonito. Igual, deixa eu fazer a mesma verificação que o Giovanni fez, só que de uma maneira diferente. Let j igual a 2.
Opa. J menor, math ponto, de J mais 1. O que eu fiz diferente do Giovanni? Eu utilizei a função raiz quadrada da biblioteca math, que a gente usa desse jeito. A math, ela é padrão do JavaScript, então você não precisa dar um import em cima na biblioteca. Por que eu estou fazendo isso? Porque para a gente chegar na multiplicação de dois números que dão 1, então, no caso 100, por exemplo, a gente tem que multiplicar 1 e 100. Porque a gente multiplica 2 por 50. 3 por 33,3333. Então não tem a necessidade de checar todos os números até chegar nele. Você chega na raiz quadrada dele e você já verifica todas as combinações possíveis. A gente verifica se o nosso número, o resto da divisão do nosso número grande pelo nosso número menor, é estritamente igual a zero, porque se eu tentar dividir alguma string nula, a gente vai chegar num valor que o nosso JavaScript pode dar como true, não é o caso. Se a gente encontra um divisor, que o resto é zero, a gente vai atualizar o nosso E' false, porque se a gente encontrar um divisor, quer dizer que o nosso número não é primo, porque o número primo é justamente aquele que não tem divisor. Você coloca aqui if e menor que 2, primo false. Já estou fazendo em cima antes da declaração. Então, tem que fazer aqui embaixo. Para a gente verificar se o nosso i é de fato maior que 2, para ele poder ser válido. Beleza? A gente tem isso aqui. Saímos desse loop. A gente vai fazer a verificação se o nosso primo ele é verdadeiro ou se é falso. Então, se ele for primo, a gente dá um console log. Console.log. E aqui eu vou utilizar um negócio que a gente não falou na aula, que é interpolação. No caso aqui, o Giovanni, ele printou o número i. Então, ele vai printar os números que são primos. Então, no caso, 3, 5, 7. Eu vou fazer dessa maneira aqui. A gente utiliza, sim, a crase no JavaScript, para a gente poder intercalar texto com variável. Então, no caso, eu posso colocar assim, o número, eu coloco um cifrão e um colchete. E o primo, interrogação, espaço, nosso colchete e o nosso status é primo. E aí, quando a gente printar, a gente vai printar o número como string literal, a gente vai printar nossa variável i, o nosso número, e aqui a gente vai printar o nosso status, true ou false. E eu vou colocar um '(n), que é o caractere de quebra de linha. E aí, se não for, o nosso else é primo, no bullet do é o primo, perdão, else, caso essa condição não seja completa, o que a gente vai printar? A gente vai printar que é a mesma coisa. Por que a gente vai fazer isso? Porque senão, ele só vai printar os que forem verdadeiros. Aqui em cima, no caso. Então, tipo, aqui eu poderia colocar true, ao invés de colocar variável. Porque como aqui só vão passar os números que são, eu posso colocar um valor e não depender da variável. Pensando melhor. Vamos ver, será que o código funciona? Pensando nele aqui. A gente... Sem querer, perdão. Bora. Aqui, quando a gente encontra um número que ele é divisível, a gente pode parar de fazer as divisões. Então, no caso, se eu verifiquei que ele é divisível por 2, porque ele é um número par, eu não preciso dividir por 3, por 4, por 5. Então, o que a gente faz? O mesmo que a gente fez lá do switch, a gente coloca um break. O que o break ele vai fazer? Ele vai fazer a gente sair desse loop for. Então, por exemplo,
Exatamente. Então, a gente vai pegar, vai fazer a divisão. A divisão deu verdadeiro, deu que o nosso resto é zero, ele vai atualizar o status do primo e ele vai sair desse loop for. Então, aí no caso, saiu daqui, qual é para a próxima operação, ele vai fazer a verificação do que. Se ele for false, ele vai pular o que está aqui dentro e ele vai voltar e fazer a interação com o próximo número. Não são os mais rápidos como vai se fugir. Peguei os negócios do governo. Vamos ver se ele funciona. Aqui, 97 true. Vamos voltar desde o começo. 0 false, 2 true, 3 true, 4 true, 5 true, 4 true. Não, 4 não é primo. Alguma coisa não atualizou. 2. Já tem Não é igual. Menor é igual. Menor é igual. Agora sim. True, true. Continua true. Eu não dei contraste. Bem. Agora sim. False, true, false, true, false, 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 false. E aí eu apaguei o do Giovanni. Vamos ver se o do Giovanni. Giovanni, você foi escolhido da minha aula. Perdão. Quando você der uma aula, eu permito você fazer a mesma coisa comigo. Porque o Giovanni pintou os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 3, 17, 19. É o 97. Alguém não conseguiu fazer? Quer tirar dúvida? Quer mandar o código para ver o que deu errado? Ó, vou explicar só uma coisa aqui. O Pedro está rodando no VS Code pelo terminal usando o Node. O Node é o JavaScript que deu certo, para alguns o JavaScript que deu errado, que é o JavaScript que foi colocado para back-end. Então, o Node, ele é uma ferramenta que permite você rodar JavaScript fora do navegador. Se você não tem o Node instalado, não precisa instalar. É só você colocar esse script em um HTML normal, ir lá na sua página HTML no browser e apertar F12. E aí você consegue ver o console e ele vai rodar lá no seu console, sem você Vamos fazer precisar isso. usar o Node. Vamos fazer isso. Vou criar aqui Boa, um boa. HTML. Nas próximas aulas a gente vai usar só o browser mesmo, porque aí a gente vai estar manipulando o HTML, então tem que ser no navegador. HTML, head. Tá, opa. Title. Test. JavaScript. Então, body. Script. Nossa, o meu localhost nunca funciona. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui agora o Google Chrome. Apresentar outra coisa. Estão vendo a incrível tela branca? Tá aparecendo o console na direita ou não? Não, só a tela branca. Tá, eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Vamos lá. Tá. Tela inteira. Tem nada demais aqui, não. Agora dá pra ver? Agora sim, agora sim. Aparece aqui no console. Eu só apertei F12. Ele esconde, ele aparece. O nosso console, que é justamente console.log. E aí que aparece o resultado do nosso script que rodou. Como ele não tem nenhuma condição de iniciar, tipo, você não precisa de um botão para falar para ele rodar, ele só vai rodar assim. E aqui tá nossa belezura. Coloquei um alert para cada um desses números. E aí, outro negócio que é legal que a gente falou, a gente comentou do GSFuck, ou do FuckJS para algum. Mas também deixa eu achar esse site. Achei. O JavaScript,
ele, ele interpreta algumas coisas de maneira meio peculiar. Deixa eu compartilhar ele. Então, por exemplo, o false, ele pode ser representado por not colchete vazio. O true por not colchete vazio. E essas outras lógicas aqui embaixo de transformação. Então, você consegue transformar o seu código em parênteses e colchetes. Então, por exemplo, esse aqui é o alert 1. Então, por exemplo, se eu pegar esse encode aqui, vir aqui no meu VS Code, eu não estou transmitindo a tela inteira. Vou mudar. E tem outra coisa também. Então, pegando todo esse código aqui, em Ctrl A, Ctrl C, vindo aqui no VS Code, mudando o nosso script para essa belezura, teoricamente ele deveria rodar. Teoricamente, ele deveria rodar lá no nosso navegador com alert 1. Então, vamos ver aqui. Não sei se vai funcionar. Aqui, ele faz um alert 1 com essa coisa aqui. Por causa da maneira que o JavaScript funciona ali atrás. Então, se vocês quiserem fazer o código de vocês completamente ilegível, vocês podem fazer assim. É bem bacana. Eu não sei se eu consigo colocar meu código aqui, porque a gente fez para fazer a verificação. E isso ele vai conseguir transformar. Só 21 mil caracteres. Ctrl S. Vamos aqui, vamos rodar. E ele rodou de novo. Então, o código que a gente fez de verificação, ele pode ser escrito dessa maneira maravilhosa aqui. Em colchetes, parênteses, exclamações e sinais de massa. Não é útil, mas é legalzinho, sabe? Eu acho que com isso termina a aula de hoje. Você tem alguma coisa para acrescentar, ou Renan? Não, acho que é isso. Enquanto a gente estiver em greve, a gente vai tentar manter aqui a frequência das aulas, agora que a gente se organizou online, mesmo que alguns não consigam. ah, Mesmo que alguns não consigam participar ao vivo, a gente vai tentar deixar gravado no YouTube do CodeLab, depois eu mando também. E em breve a gente vai passar uma lista de exercício, tanto para revisar a parte de CSS e também a parte de JavaScript. Você vai esperar a próxima aula, quinta-feira, mesmo horário, a gente vai mandar o link para vocês continuar com o JavaScript, certo? Se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, fiquem à vontade para comentar. Se não, é isso. A gente se vê na quinta-feira. Alguém tem dúvida aí, pessoal? Qualquer coisa? Na primeira aula de HTML eu acho que eu fui meio rápido, na segunda acho que eu fui meio rápido de novo, mas é que só tem simplesmente do tutorial, né? Às vezes eu me deixo carregar. Se tiver alguém que não é do BCC ou do BCD, BSI, que tem bastante informação. Uhum. Ô, Giovanni, o que você achou do GS Code? Gostou? Vai programar daquele jeito? Beleza. Então é isso, rapaziada. Acabou a aula de hoje. A gente começou tarde, a gente terminou 10 minutos depois das outras. Já. Nas próximas aulas, a matéria vai ser mais desafiadora, só que mais legal. Então, vetores, strings e tudo mais. Não sei se o pessoal que está tendo aula com o Rodinei já vai ter visto, então talvez veja primeiro aqui, depois com ele lá. Bem parecido com C, não é nada de impossível. Mas na parte que chegar em manipulação dos elementos de HTML e CSS fica um pouquinho mais complicado, mas também fica bem mais visível, porque a gente vai conseguir voltar a fazer as páginas do navegador e enxergar o que está acontecendo. Fazer um botão que aponta para cima e um baixo. Mais legal do que ver as coisas só no terminal. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido a aula de hoje. E até quinta-feira. Não vou ser eu que vou dar aula, mas eu provavelmente estarei no dia. Tchau, gente. Pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado aí. Até mais.
10 aulas Boa. Valeu. Pedro, muito bom. Ô, Valeu Daniel, aí. Oi. já tem professor pra quinta-feira? Ou ninguém se candidatou? Ah, Deveria você ter, pode gravar? Ah, é verdade. é só Pode forçar. gravar aí.